Olá, hoje na nossa aula nós iremos falar sobre áreas de figuras planas. Vamos começar pelo retângulo. Para a gente ter uma ideia de como é que se calcula uma área de uma figura plana, vamos iniciar partindo do seguinte princípio. Bem, nós temos aqui na página 260 do livro, né, o Zildo. Ele comprou um gramado para casa dele. E aí ele teve uma estratégia, ele pegou aquela área que ele tinha para gramar e dividiu em partes iguais, ó, vocês percebam, em partes iguais de 1 metro. Cada partezinha dessa, ó. Esse pedacinho aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Então, ele queria saber quantas placas de grama. Já viram aquela grama cortada aos quadradinhos que você monta, né, na área para formar uma grama completa? Você já compra a grama pronta, né? Então, quantas placas eu teria que comprar, né, para juntar nessa área toda, para formar essa área completa? Se você for contar a quantidade de placas que ele colocou, né, pelo tamanho que dá, nós teríamos, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Bem, ficaria mais fácil se eu fizesse o seguinte, olha, se a gente contabilizasse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui, na base dessa figura aqui, que isso aqui é um retângulo. Vezes 1, 2, 3, 4. Se você colocar 6 vezes 4, também dá 24. Então, para você calcular uma área de uma figura qualquer, é só você multiplicar, independente dela ser de 1 metro, 1 centímetro, você é só multiplicar a sua base vezes a altura. Então, a área de um retângulo é base vezes a altura, certo? É essa medida daqui vezes essa medida daqui. Agora, se você tiver um quadrado, percebam que o quadrado ele tem todos os lados iguais, ó, todos os lados iguais. Então, se você for colocar base vezes altura, também não seria a mesma coisa de L vezes L, porque minha base é L e minha altura também não é L. Quanto é L vezes L? L ao quadrado. Por isso que a área é L ao quadrado, né? Essa área aqui do quadrado. Tá? Ok. Bem, agora vamos ver a equivalência de área. Se você tiver uma área, mas se você ela não tiver definição, não tiver uma fórmula, né, calculada, produzida, pronta para ela, como é que você faz o cálculo dessa área? Bem, a forma mais fácil de você fazer é você tentando definir, transformando ou em quadrado ou em retângulo, mas decompondo, né? Que a gente chama. Esse aqui dá para formar duas áreas, ó. Se você perceber, faça um tracejado aqui. Então, você forma essa área aqui, seria a área 1, né? E essa, ó, vou botar assim, para que você tente compreender. E essa outra área aqui, né, seria a área de um quadrado. Então, aqui é um retângulo, aqui é um quadrado. Agora sim, vamos ver o que a gente consegue catar daí, né? O que a gente consegue captar. Se você tem que esse pedacinho aqui é 2, então você sabe que esse pedaço também vai ser 2, não é isso? Esse pedaço também vai ser 2. Se ele todo é 4, quando é que vai ser a metade de 4? Que é justamente esse pedaço aqui?
2, né? Então, esse aqui é 2. Então, você já tem a sua base e sua altura, tanto no retângulo quanto nesse quadrado aqui, né? Vamos calcular aqui, ó, a área da figura 1, certo? Quem é a área da figura 1? É a minha base, que é 6, né? Vezes a altura, que é 2. 2 vezes 6, 12. Agora, lembrando sempre da unidade, né? Qual a unidade que ele está utilizando aqui? Centímetros. Se eu estou multiplicando centímetro vezes centímetro, então seria centímetro ao quadrado, tá? Ao quadrado. Agora, vamos lá à área 2, né? Na minha área 2, eu tenho base, que vai ser 2 centímetros, vezes a altura, que vai ser 2 centímetros. Ou, se preferir, como elas são iguais, L ao quadrado, né? Que vai ser 4. 4 o quê? Centímetros ao quadrado, certo? Agora, para você calcular, porque a pergunta inicial, qual seria a área total, né? A área total do terreno, a área total da figura. No caso aqui, deve ser uma figura, porque centímetros não seria uma área de terreno, né? Então, vamos lá. A área total é a área 1 mais a área 2, né? Então, quem seria essa minha área total? Quanto é a área 1? 12 centímetros. Quanto é a área 2? 4 centímetros. Isso implica que a área total vai ser igual 12 mais 4 dá 16. Agora, 16 o quê? A gente está trabalhando com centímetros. Gente, área sempre vai ser centímetro ou metro, qual unidade que seja, né? Sempre elevado ao quadrado, tá? Por quê? Porque eu estou multiplicando duas unidades. São duas dimensões, né? Agora vamos para o próximo. Área de um paralelogramo. Como é que eu calculo? Se você perceber o meu paralelogramo, ó, seria essa figura aqui, ó. Essa figura aqui. Eu fiz o seguinte, eu tracejei aqui uma altura qualquer, certo? E peguei esse triângulozinho aqui, que eu tinha tracejado, transferi ele para o outro lado. Faz de conta que ele tá aqui, ó. Se você perceber, eu transferi, ele formou o quê? Ele formou, ó, vou cobrir. É como se eu tivesse pegado essa parte aqui e colocado bem aqui. Aí eu vou e tampo, ó. Quem foi que restou da minha figura? Um quadrado, não foi? Na verdade, restou um retângulo, né? Porque as duas medidas, a base e a altura, são diferentes. Então, um retângulo. Agora, eu vou calcular a minha área do retângulo. O que é a área do retângulo? A gente já viu aqui na anterior, que é o quê? Base vezes altura, né? Então, eu posso também dizer que a minha área do paralelogramo também é base vezes altura, certo? Então, se você tiver, né? Vamos calcular aqui dessa figura. Base vezes altura. Nós temos a área, vai ser base vezes altura. Onde a minha base vai ser 5,4. Deixa para colocar a unidade no final. Vezes a altura. A altura vai ser 3,2. Bem, fazendo essa continha aqui, nós temos uma conta de número decimal, né? Vou fazer bem aqui no canto, tá, pessoal? Ó, 5,4, 3,2. Multiplicando. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, 1, 16. Aqui, 8, 2, 6 e 1, 7, 1 é 1. Contando na multiplicação as casas, uma casa daqui com uma casa daqui, vem de trás para frente, 1, 2, a vírgula vai ficar aqui. Então, essa multiplicação daria 17,28. 17,28 o quê? A gente está trabalhando com centímetros. Se eu estou multiplicando centímetro daqui com centímetro daqui, vai ser centímetro ao quadrado, certo? Então, já definimos que
a área do retângulo é base vezes a altura, a área do quadrado é L ao quadrado, ou se você preferir, você pode utilizar a mesma base vezes a altura, e a área do paralelogramo também você já definiu, que o paralelogramo seria essa figura aqui, ó. Tá vendo? Essa figura deitada, é como se fosse um retângulo inclinado, certo? Quando eu peguei, tracei minha altura daqui e peguei esse triângulo e botei aqui, ó, tirei daqui e botei aqui. O que virou? Um retângulo. Então, seria a mesma área para calcular, né? Base. Agora, trabalhando com a nossa área do triângulo, nós temos. Se você perceber, fizer a projeção, né? Se você, ó, essa figura aqui é a minha figura de triângulo. Vou tirar aqui. Pronto. É uma figura de triângulo, né? Onde eu tenho a altura e eu tenho uma base. Agora, se eu pegar essa mesma figura e fazer uma projeção, passar ela para o outro lado, dobrar a folha, certo? Ó, projeção dessa parte aqui para o outro lado. Percebam que a minha figura completa, né? Essa figura toda seria um losango, né? Aliás, um paralelogramo, não é isso? Qual a minha área de paralelogramo que a gente já tinha visto? A área do paralelogramo, aqui, para vocês relembrarem, ela é base vezes altura, né? Assim? Pois então, a gente vai trabalhar em cima desse critério, certo? Que a minha área desse paralelogramo todo vai ser base vezes altura. Só que, na verdade, o que eu quero é só essa área em preto aqui, que é o do triângulo. Então, seria base vezes altura sobre 2, dividido na metade. Não é isso? Então, nós temos... Se você for calcular essa área aqui do triângulo, como é que nós colocaríamos aqui? A área é igual. A minha base vai ser 8, né? Vezes a altura, que vai ser 4,2, dividido por 2, não é isso? Pronto. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Ó, vou fazer aqui no cantinho. 4,2, aqui 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 4 vezes 8, 32. E 1, 33. Certo? Que é uma vírgula. Conta uma casa aqui, então vai ficar 33,6. Isso aqui dividido por 2. Bem, se eu tenho 33,6 dividido por 2, fazendo essa continha, eu vou ter 16,8. O quê? Centímetros. Tá trabalhando com a área, então são 2 unidades sendo multiplicadas. Então, é ao quadrado, certo? Agora, vamos para o trapézio. Utilizando o mesmo procedimento, tá? Vamos fazer com que essa figura... Aqui, ó, o meu trapézio normal, né? Isso aqui é um trapézio, onde tem essa figura, ela tem uma base maior, certo? E essa basezinha menorzinha, ó, ela é menor. Então, eu vou chamar essa parte aqui de B grande, que é a minha base maior. E essa partezinha pequenininha aqui, eu vou chamar de base menor, que é o meu B pequeno, tá? O B minúsculo. Aí eu tenho a altura, né, que é o 3,5, que eu já coloquei aqui. E como é que eu chego a essa forma? Bem, se você fizer a projeção do mesmo jeito, dessa figura, aqui, o que é que a gente vai ter? Vou colocar aqui mais ou menos, certo? Só pra gente ter uma ideia da mesma figura sendo reproduzida aqui, né? Ela sendo passada pra cá. Então, é como se fosse isso. Ó. Percebam que a minha figura toda, completa, também dá um paralelogramo, né? Que seria quem? Base vezes altura, né? Mas o que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho que aqui seria uma base menor, né? Um Bzinho. E esse aqui seria
base maior, né? Então, pela fórmula, quem seria minha base toda? Seria esse pedaço mais esse pedaço, né? Então, base maior mais base menor. Vezes quem? Vezes a altura, né? Então, a minha área do trapézio seria esse pedaço mais esse pedaço vezes a altura. Só que isso aqui é só uma projeção. Ela não faz parte da minha figura. Eu só fiz para poder conseguir chegar a uma fórmula. Na verdade, o que eu quero é só essa parte preta aqui, né? Então, eu vou dividir por 2, porque é só a metade dela, só a metade da figura, tá? Então, por isso que chegamos a essa formulazinha aqui. Se eu quiser colocar, né? Vamos colocar, dar nomes aos bois, né? Aqui. Então, nós temos minha área igual. A minha base maior, quanto é? 12. Mais a base menor, quanto é? 8. Vezes a altura, que dá 3,5. Isso aqui dividido por 2. Então, nós temos... Isto implica que a área vai ser igual. Quanto é 12 mais 8? 20, né? 20 vezes 3,5 dividido por 2. Pessoal, se você fizer a continha do 20 vezes 3,5, dá 700, não é isso? Aliás, vamos fazer aqui a conta. Fazer aqui no canto, tá? Ó, 20, 3,5. 5 vezes nada é nada. 2 vezes 5, 10. 3 vezes nada é nada. 2 vezes 3, 6. 0, 0, 7. Só que aí não tem uma vírgula daqui, uma casa. Então, eu venho uma casa pra cá, né? Seria 70, né? Então, minha área vai ser 70 dividido por 2. Quanto é? 70 dividido por 2 vai dar 35. Se eu estou trabalhando em centímetros, já disse, a área vai ser sempre ao quadrado. Então, centímetros ao quadrado seria. Bem, eu acredito que vocês, se tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem me perguntar no privado, tá? Até a próxima!